Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a mais uma Roda dos Esclarecedores. Anote aí, datas importantes, hein? Nos dias 23, 24 e 25, este final de semana agora, nós celebraremos os 40 anos de organização da PIBG. E, para isto, nós vamos realizar algumas atividades nas quais você fará bem em participar. Na sexta-feira, das 21 até as 23 horas, nós teremos uma mini vigília mesclando adoração e testemunhos. Prepare seu testemunho com algo objetivo, completando a frase "Minha razão para glorificar a Deus pelos 40 anos da PIBG é". E aí você acrescenta o motivo que você traz no seu coração para glorificar a Deus. No sábado, dia 24, das 19 às 21 horas, nós teremos a celebração com louvor e a palavra. E encerraremos cortando o bolo, né? Porque aniversário sem bolo fica meio capenga, né? Então venha para este momento de confraternização, de comunhão uns com os outros. Já no domingo, dia 25, a nossa celebração será das 10 ao meio-dia. Não teremos escola bíblica, você deve chegar então um pouquinho antes das 10, trazendo alguma coisa para o almoço, tipo junta-panelas que faremos. E não teremos outras atividades naquele dia, né? Queremos muito a sua participação, a participação de eventuais pessoas que você queira convidar para este momento, tá bom? Então, anote, reserve e prepare-se para estes momentos que serão marcantes na vida da igreja e também na sua. No final de semana seguinte, ou seja, no dia 1 de outubro, acontecerá o seminário DISC, promovido pelo Ministério Rever. A sua inscrição é fundamental para que material seja providenciado. E você que tem interesse em conhecer melhor a PIBG, com o propósito de tornar-se membro dela, informo que no dia 9 de outubro iniciaremos o Trilho da Integração. Se este for o seu caso, entre em contato com o pastor Lúcio. O contato dele aparece aqui ao lado, ok? Então, não demore, seja ágil quanto a isso. Agora vamos ao que preparamos para esta noite. Graça e paz, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Quero começar já convidando a você para que possamos cantar sobre esse Deus que permite nos viver em ajuntamento, sobre esse Deus que faz com que o rio de paz dele corra em nosso meio, para que nós também possamos ser pacificadores e pessoas que espalham essa paz que nós recebemos do nosso Deus. Que Ele seja a nossa paz em todo o tempo e que Ele nos faça ser pessoas de bem e de paz também em todo o tempo. Cante assim comigo, ó. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história
revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos cantar mais uma vez? Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te meus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais uma vez, diga assim comigo: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Que Ele possa encher os nossos corações de paz. Eu estou avançando na exposição de algumas ideias no texto de Mateus capítulo 5, versos 3 a 11, o trecho que nós costumeiramente chamamos de as bem-aventuranças. O slide ao lado aparece aqui falando a respeito do trilho ou do percurso que estamos fazendo, né? Já conversamos sobre felizes são os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os puros de coração. Hoje falaremos sobre bem-aventurados os pacificadores. Nas 2 semanas seguintes, os perseguidos por causa da justiça e os insultados e perseguidos por causa do nome. Então esta será a nossa 7ª reflexão. E o versículo de que trataremos é o 9, Mateus 5, 9, onde lemos o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem é feliz ou bem-aventurado de acordo com este versículo? Afirma Jesus que são felizes os pacificadores. E por que eles são felizes? Jesus diz: serão chamados filhos de Deus. Vamos então investir um tempo procurando discernir o significado de pacificadores e, posteriormente, o significado de filhos de Deus. Qual a importância disso, né? O que é ser um pacificador? De forma muito objetiva, podemos afirmar que pacificador é aquele que ativamente segue a paz com todos e busca o estabelecimento da paz. Olhando de outra perspectiva, o pacificador é aquele que não procura conflito e, quando se depara com um conflito, não se envolve nele e, quando lhe é possível, busca solução para o conflito. Seja na igreja, seja no contexto social mais amplo, não é? Seja na família, seja no seu bairro ou na sua cidade, dependendo da sua capacidade ou da sua esfera de atuação, o papel do pacificador é fundamental. Não fossem os pacificadores, o mundo seria um caos ainda maior. E há algo que precisa ser enfatizado aqui. Quem age como pacificador age no Espírito de Jesus, ou no Espírito que conduziu Jesus Cristo. Agir como pacificador é uma obra espiritual, portanto. Deixe-me rapidamente esclarecer esta faceta do ministério de Jesus, uma vez conduzido pelo Espírito Santo. Eu inicio por citar a profecia em Isaías, claramente relacionada ao Messias. Está lá no capítulo 9, versículos 6 e 7. Diz o seguinte o texto: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E Jesus agiu em conformidade com esta profecia. Ele foi o maravilhoso conselheiro. E segundo o meu entendimento, é mediante o exercício do aconselhamento que se consolida a verdadeira paz.
Aliás, o Espírito Santo, que veio dar continuidade à obra de Jesus, é chamado de Paráclitos, ou seja, aquele que se coloca ao lado para dirigir, para conduzir, para aconselhar. Então, perceba bem, a paz entre as pessoas, a paz entre as nações, a paz na igreja, ela não vem por imposição. A paz não vem por constrangimento. A paz entre as partes é fruto de tomada de consciência daquilo que está errado e que precisa ser consertado, tanto de um lado como do outro. E a profecia chama o Messias de Príncipe da Paz. Então, é correto afirmar que a principal obra realizada por Jesus nesse sentido foi a de aproximar os homens a Deus mediante sua morte na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo fala a respeito desta obra reconciliadora de Jesus em duas passagens. A primeira delas é Colossenses 1. Eu vou ler dos versos 19 a 22. Aparece ao lado, preste atenção. Pois foi do agrado de Deus que nele, ou seja, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, ou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não foi pequena e nem barata a obra de pacificação realizada por Cristo Jesus. Note, o texto diz que nós estávamos separados, nós éramos inimigos. Os nossos pecados criaram um abismo entre nós e Deus. Então, vem Jesus, o príncipe da paz, e promove a reconciliação. Restabelece a paz através do sangue que ele derramou na cruz do Calvário. A paz com Deus, meus queridos, é possível somente porque Jesus derramou o seu sangue precioso naquela cruz. A segunda passagem está em Efésios 2, versos 14 e 15. Aliás, versos 14 a 16. Eu leio para você. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nesta passagem, nós somos colocados em contato com uma outra dimensão da obra reconciliadora ou pacificadora realizada por Jesus. Claro, você percebeu que esta passagem também fala da reconciliação do homem com Deus. Mas há aqui a ênfase de que através do seu sangue, através do sangue que Jesus derramou na cruz, ele destruiu a barreira que separava judeus e gentios. Ele destruiu o muro de inimizade e promoveu a paz dos dois povos, ou seja, dos judeus e dos gentios. Ele construiu um só povo. E esse povo que ele construiu agora se chama Igreja, o corpo de Cristo. Maravilhoso e glorioso o trabalho de Jesus, não é mesmo? Ele é o grande pacificador. Pacificou a nossa relação com Deus, pacificou a nossa relação com o povo de Deus, aquele povo que foi escolhido por Deus, que é o povo de Israel. E como tal, né, sendo este grande pacificador, ele serve
para nós de modelo e de incentivo. E quando nós estamos em Cristo, isto é, quando nós fazemos uma opção consciente de seguir a Cristo, servir a Cristo, tendo recebido como nosso Senhor e nosso Salvador, quando nós nos submetemos a Ele como discípulos dele, o desafio inclui também sermos pacificadores. Em outras palavras, ele é o modelo daquilo que nós precisamos ser. Ele é o modelo daquilo que nós precisamos fazer. E Jesus, então, como grande pacificador, nos chama para também sermos pacificadores. Até porque discórdia é trabalho do diabo. Isso é algo que nós precisamos saber e entender. O diabo tem feito muito estrago no mundo ao exercer um ministério que se antagoniza ao ministério promovido por Jesus. Nós sabemos que por instigação de Satanás é que se criou o distanciamento entre Deus e os homens. A obra de Satanás com os primeiros pais foi de plantar dúvidas, semear desconfiança. E a desconfiança é solo fértil para a discórdia e a ruptura. Satanás é, por assim dizer, o agitador. Ele faz o trabalho de separação, de divisão. Ele age no sentido de afastar e causar atrito, causar conflito. Satanás milita dioturnamente para causar engano, confusão, conflito, caos. Ele tem prazer nisto. E todos os que conscientemente ou inadvertidamente agem assim estão cooperando com o tinhoso, ou seja, estão reforçando a obra que Satanás realiza. Precisamos pensar seriamente em nossas posturas nesse mundo e, mais particularmente, na Igreja de Jesus Cristo. A Escritura é farta em dizer que na Igreja nós precisamos de unidade, nós precisamos de comunhão, nós precisamos nos afastar do conflito, da discórdia, do engano, da confusão, do caos. Por quê? Porque estas obras são próprias de Satanás e não dos filhos de Deus. Aliás, a propósito disso, deixe-me tecer alguns comentários sobre o nosso ministério. E quero fundamentar esses comentários na passagem bíblica de Paulo, Romanos, capítulo 12, versos 18 a 21. Aparece ao lado e eu leio para você. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse texto levanta uma pergunta importante, não é? Até que ponto deve chegar o nosso papel como pacificadores? Tendo Cristo como modelo, apresento-lhe 5 ideias extraídas desta passagem bíblica. Elas vão aparecer de uma só vez aqui, depois eu faço comentários rápidos sobre cada uma delas. Primeiro, devemos fazer todo o possível para viver em paz com todos. Segundo, devemos mortificar todo desejo de vingança. Terceiro, devemos depositar nas mãos de Deus as eventuais injustiças das quais fomos vítimas. 4. Devemos agir em favor dos inimigos. E 5. Devemos retribuir o eventual mal cometido contra nós
com o bem. Rápidos comentários agora. Fazer todo o possível para viver em paz com todos. Esse é o nosso ministério. No que depender de você, busque a paz. Não se apresse em pensar mal ou agir mal em relação àquelas pessoas que te fizeram mal. Segure, com a ajuda do Espírito Santo, a necessidade de prevalecer nas discussões, nas tomadas de decisões, nas disputas que surgirem por motivos não causados por você, e que você não tome iniciativa de levantar motivos de discórdia. Então, tudo o que for possível você deve fazer para viver em paz com todas as pessoas. Segundo, mortificar o desejo de vingança, de acordo com o verso 19. Então, entre o sentir-se injustiçado, esquecido, trocado, ou coisas semelhantes a estas, o que pode despertar o pior que há no ser humano, não é verdade? Então, entre o sentir-se injustiçado e o alimentar desejo de vingança, exerça o domínio próprio. Busque e submeta-se à orientação do Espírito Santo de Deus. O desejo de vingança precisa ser mortificado. E muito disso depende da sua capacidade de estender o perdão a quem te feriu, quem te trocou, quem te esqueceu, quem preteriu você. Aqui está algo que sempre comparece nos aconselhamentos conjugais. Muitas vezes, um dos cônjuges pisa na bola. Sabe que pisou na bola? A gente costuma usar aqui a figura de linguagem de que fez um saque muito maior do que o saldo que tinha, né? Então fica lá um rombo, um saldo devedor enorme. A pessoa que foi ferida, a pessoa que foi, trocada, esquecida ou preterida, muitas vezes não tem problema de perdoar o que passou. Às vezes, o que falta é esperança de que esta pessoa que feriu, que trocou, que magoou, não fará a mesma coisa. Mas o perdão é importante. Se nós conseguirmos perdoar aqueles que praticaram o mal contra nós, em outras palavras, se nós mortificarmos o nosso desejo de vingança, então há esperança de sermos felizes. Se não houver essa mortificação do desejo de vingança, pelo contrário, se houver uma alimentação, né, desse desejo, então não há muita esperança mesmo. Terceiro, você deve depositar nas mãos de Deus as eventuais injustiças das quais for vítima. Está lá no verso 19 isso, né? Deus é um juiz justo. A palavra dele diz isso. Ele é muito melhor do que qualquer um de nós. Ele sabe dar ao transgressor, ao ofensor, ao ladrão, ao abusador, ao violento, ao omisso, ao injusto. Ele sabe dar a estas pessoas todas algo que é muito superior ao que nós podemos sugerir para ele, tá? Agora, preste atenção. Enquanto depender de você, este é um princípio que já vimos, você deve fazer tudo para buscar a paz. E mais, a exemplo do nosso modelo que é Jesus. 4. Agir em favor dos inimigos. Ai, isso é complicado, não é verdade? Mas foi isso que Jesus fez, foi isso que ele ensinou. E é isso que nós somos chamados a fazer como discípulos de Jesus. É claro que isto tem limites, né? Mas são limites que devem ser orientados por princípios da Escritura e não por nossos pensamentos ou sentimentos. Não podemos ser levados por nossos sentimentos nessa questão de agir em favor dos inimigos, porque senão nós vamos cometer insanidades, né? Um dos princípios que eu acho que deve reger esta relação
aparece no próprio texto que nós lemos de Romanos. Lá no versículo 21, fala de retribuir o eventual mal cometido contra nós com o bem. Isso também é muito difícil, não é verdade? Mas foi o que Jesus fez novamente. O justo morrendo pelos injustos. Sim, sermos promotores da paz é um empreendimento custoso, porém altamente compensador. Deixe-me então olhar para essa parte da bem-aventurança que fala da recompensa em ser um pacificador. Vamos partir do próprio texto que iniciamos, né? O texto de Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, por quê? Pois serão chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é um grande privilégio. É um status imerecido para pecadores manchados pelo pecado, tendentes ao pecado. Mas é isto que a palavra de Deus promete. Nós seremos chamados de filhos de Deus caso agirmos em conformidade com as características de um pacificador. Mas não é só isso, né? Aí você diz assim, legal, né? Ser chamado filho de Deus, eu gosto disso. Mas não é só isso, né? A Escritura afirma também, lá em Provérbios 12:20, o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Há algumas poucas coisas neste mundo que produzem alegria real. E uma delas é perceber que você foi usado como instrumento nas mãos de Deus para promover a paz, para aproximar as pessoas, para derrubar os muros, para tornar o ambiente mais saudável, mais palatável, onde as pessoas conseguem transitar livremente, sem desejo de vingança, enfim. Muitas vezes, pela graça de Deus, a gente pode fazer isso e, na verdade, devemos fazer isso. Há tantas pessoas vivendo em conflito. Conflito com irmãos de sangue, conflitos entre irmãos da fé, conflitos no trabalho, conflitos das mais variadas espécies, né? E nós somos chamados a sermos pacificadores. Existe um prêmio Nobel para os pacificadores. Ok, você diz assim, mas eu estou longe de merecer algo assim. Ok, o prêmio Nobel certamente é alguma coisa muito, muito, muito interessante. E anualmente várias pessoas concorrem ao prêmio Nobel. Mas, sabe, nós somos chamados por Jesus para fazermos este papel. E todos quantos vestirem essa camisa de pacificadores têm uma promessa. Você viu qual é a promessa? Você será chamado um filho de Deus. Você receberá uma recompensa segura e da parte das mãos daquele que o chamou para ser um pacificador. E também você tem aí a garantia de que experimentará esta alegria. Toda vez que você agir como um pacificador e obter sucesso no seu trabalho, em função daquilo que você disse, daquilo que você fez, da aproximação que você ajudou a promover, então, uma alegria espiritual, uma alegria sobrenatural virá sobre a sua vida. Eu espero que você receba esta fala de Jesus Cristo como algo a ser buscado. Ser um pacificador, colaborar com Jesus, realizar a obra e o ministério que Jesus realizou e que nos chamou a realizar. E se afastar completamente da obra do diabo, que veio para matar, roubar
e destruir, que veio para promover conflito, divisão, separação, impor barreiras. Afaste-se disso. Não coopere com o diabo neste ministério que ele realiza. Esta é a minha oração para você, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o nosso tempo de oração, o nosso tempo de levar a Deus os nossos pedidos e também levar a Ele os nossos agradecimentos. A Jéssica Leal pede oração por sua vida na área espiritual, na área física e também na área emocional. O Jefferson Levi agradece pelo culto especial de reconhecimento que aconteceu no último domingo. A Marina pede oração por Marcos, uma criança de 3 anos que está na UTI. A Juliana Biller pede oração pela bebê Rafaela, filha de sua prima Gisele, que nasceu prematura e está em estado grave. A Cláudia Espósito pede oração por cura da depressão para a Ana Paula. O Marcelo Leal pede oração por sua família. A Alcilene agradece pelas bênçãos recebidas diariamente e ela pede oração por consolo à sua família por conta do falecimento de seu sogro. A Caroline Silva pede oração pela saúde de sua família. A Maria José Mesquita pede oração pela sexualidade de nossas crianças e adolescentes e para que os jovens se permitam serem conduzidos pelo Espírito Santo. A Ana Paula Ribeiro pede oração pela restauração da saúde de sua mãe Rita e por uma porta de emprego para o seu marido Osmar. O Cristiano Araújo pede oração por salvação de seus filhos Gabriel e Miguel, seu pai José Luiz, sua irmã Cristina e por seu sobrinho João Pedro. A Lenisvalda pede oração por sua filha Tatiana, que caiu, torceu o joelho e precisará passar por cirurgia. Por sua outra filha Luciana, que também está com problema em seus 2 joelhos e possivelmente também precisará passar por cirurgia. Ela também pede por sua saúde física e emocional, que Deus dê forças para enfrentar os problemas em sua família. E a Conceição Tavares pede que continuemos orando pela Érica, que precisou passar por um novo procedimento cirúrgico em seu intestino na semana passada. Que Deus restabeleça sua saúde física, espiritual e emocional. A Conceição também pede pela saúde de Florinda Gonçalves. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor esses pedidos, crendo que Ele é poderoso para agir e colocando também os agradecimentos, honrando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos, como igreja, nos colocar diante do Senhor. Pai, a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o maligno, Deus. Então, louvado seja o Senhor por isso. Obrigado pela sua vitória, Jesus, que reflete a nós e que nos dá a vitória sobre os males que nós passamos no dia a dia, Deus. Coloco diante do Senhor, em nome de Jesus, a vida da Jéssica Leal, te pedindo que o Senhor a abençoe na área espiritual, também na área física e emocional. Que o Senhor cuide de cada uma das necessidades da Jéssica, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor a anime, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor sopre sobre ela fôlego de vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a saúde física dela, Pai. Toca no físico dela, abençoa as emoções dela, a saúde emocional dela. Também abençoa a saúde espiritual, Pai, restaurando, renovando, reavivando, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, junto com Jefferson Levi, pelo culto especial, o culto do reconhecimento que aconteceu no último domingo na nossa igreja, Deus. Louvado seja o Senhor por isso. É muito bom honrar ao Senhor e render glórias
ao Senhor por tantas pessoas que têm te servido abnegadamente, Deus. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. Em nome de Jesus, nós também te clamamos que, através desse culto, o Senhor tenha sido engrandecido e que o Senhor também toque no coração de pessoas para que elas venham a servir ao Senhor e possam servir uns aos outros também como expressão da graça do Senhor, do amor do Senhor, Deus. Nós clamamos ao Senhor junto com a Marina pelo Marcos, uma criança de 3 anos que está na UTI. Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Cuida dessa criança, Pai. O Senhor sabe exatamente o que ele tem, o Senhor sabe exatamente o que pode curá-lo. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor providencie isso, Pai. Que ele seja curado em nome de Jesus, ó Deus. Clamamos ao Senhor pela vida do pequeno Marcos, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor também pela Rafaela, essa bebê, a filha da Gisele, que é amiga da Juliana Biller, Deus, e nasceu prematura, está em estado grave. Ó Deus, fortalece o organismo, os pulmõezinhos dela, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide da Rafaela, Pai. Que em nome de Jesus, em breve ela possa estar fora de perigo, em breve ela possa estar desfrutando dos braços dos seus pais, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor também pela vida da Ana Paula, Deus, que tem passado uma situação tão difícil com a depressão, Pai. Que luta, Deus, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor anime a Ana Paula, que o Senhor fortaleça ela, que o Senhor tire ela daquela cama, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor a sustente para que ela possa levantar. Eu clamo ao Senhor pelo marido dela, Pai, que também tem enfrentado uma situação difícil para dar suporte, para dar apoio a Ana Paula nessa situação, Deus. Há cerca de 2 anos já, enfrentando a depressão, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor capacite ela para lutar, que o Senhor dê cura, Pai, que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça a Ana Paula, que o Senhor dê a ela o apoio e o suporte que ela necessita para que ela esteja de pé no Senhor, curada dessa depressão em nome de Jesus, ó Deus. Nós também colocamos diante do Senhor a vida da família, de todos os familiares do Marcelo Leal, Deus. Cuida da família do Marcelo, em nome de Jesus. Cuida dele, cuida da Maria José, do Samuel, cuida da Aninha, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor dê a eles tudo aquilo que é necessário no dia a dia deles, Pai. Que o Senhor fortaleça emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, materialmente, ó Deus. Que o Senhor cuide de cada detalhe da vida deles, em nome de Jesus. Nós agradecemos juntamente com a Alcilene pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dela no dia a dia, Senhor. E clamamos, ó Deus, que o Senhor console e conforte toda a família dela. Te peço por ela, também te peço pelo Alexandre, pela perda de seu pai nessa semana, Deus, que o Senhor console, que o Senhor conforte, Deus. O Senhor sabe o que é a dor da morte, a dor do luto, e em nome de Jesus eu peço ao Senhor, que conhece essa dor, mas que também tem antídoto, que tem paz para encher os corações, que o Senhor ministre sobre a vida do Alexandre, sobre a vida da Alcilene e dos demais familiares nesse momento de luto, Pai. Derrama do seu consolo e do conforto da parte do Senhor, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor pela saúde da família da Caroline Silva, Pai. Toca em cada um ali, se preciso for curar, que o Senhor cure, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor livre do mal, Pai. Fortalece a saúde deles em nome de Jesus. Nos juntamos, ó Deus, a Maria José Mesquita, clamando ao Senhor pela sexualidade das nossas crianças e adolescentes, Pai. São tantas as influências más, são tantas as influências malignas que chegam aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes hoje. E nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, cuide
de cada um dos nossos filhos. Cuida da sexualidade dessas crianças, desses adolescentes. Também clamamos ao Senhor para que os jovens se permitam serem conduzidos pelo Espírito Santo. Que o Teu Espírito possa conduzir a vida dos jovens, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor por restauração da saúde da Dona Rita, Pai. Fez uma visita ao hospital na semana passada, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a saúde dela, em nome de Jesus, que o Senhor haja onde tem que agir, ó Pai. Clamamos ao Senhor que o Senhor cuide dela por completo. E também te pedimos, ó Deus, por uma porta de emprego para o Osmar, marido da Ana Paula, Deus. Em nome de Jesus, abre uma porta de emprego, Deus, e que através dessa porta de emprego possa chegar à casa deles o sustento da parte do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que em breve nós estejamos aqui agradecendo, porque o Senhor abriu uma porta de emprego para o Osmar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor por salvação, para os filhos do Cristiano, Gabriel, Miguel, também para o pai dele, o senhor José Luiz, para a irmã dele, a Cristina, e pelo sobrinho dele, João Pedro. Deus, em nome de Jesus, ministra a salvação, que o seu Espírito possa convencê-los, que o Senhor possa atraí-los com seus laços de amor, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, ó Deus, que eles confessem a Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador e confiem e sigam e sirvam com toda a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, nos juntamos a Linisvalda, orando pela filha dela, Tatiana, que caiu, torceu o joelho, vai precisar passar por uma cirurgia. Deus, cuida da Tatiana, em nome de Jesus, seja com os médicos, anestesistas, enfermeiros, com todos aqueles que estiverem lidando ou que forem lidar com esse caso de cirurgia dela, Pai. Também clamamos pela outra filha da Lenisvalda, a Luciana, que também está com problema nos 2 joelhos e possivelmente precisará de cirurgia. Deus, cuida dela também, em nome de Jesus. E também clamamos pela própria Lenisvalda, pela saúde física e emocional, que o Senhor, Deus, dê forças para ela enfrentar os problemas em sua família. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor, Pai, seja socorro bem presente na tribulação, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós continuamos orando pela Érica, junto com a Conceição. A Érica precisou passar por um novo procedimento cirúrgico no intestino na semana passada. Que o Senhor restabeleça a saúde física, espiritual e emocional da Érica, ó Pai, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor, toca na Érica, Deus. Age na vida dela, em nome de Jesus Cristo, fortalece ela, Senhor. Também clamamos ao Senhor pela saúde da Florinda Gonçalves, Deus. Que o Senhor também toque na saúde dela, que o Senhor cuide, que o Senhor a abençoe, Pai. Clamamos ao Senhor pela sua igreja. Que cada vez mais o Senhor derrame unidade na PIBS de Deus, que o Senhor derrame unidade nessa igreja que é tão diversa, Pai, mas que pode ter unidade no Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor derrame em nós como igreja saúde, que nós sejamos uma igreja saudável, que nós sejamos um farol do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, Pai. Cuida dessa igreja, ó Deus. Que o Senhor repreenda as tentativas do maligno contra a tua igreja, Pai. E que as portas do inferno, de fato, não prevaleçam sobre a tua igreja, Pai. Clamamos pela vida de cada pessoa que compõe essa igreja, ó Deus. Que nós caminhemos em unidade no Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esses pedidos e também esses agradecimentos. Amém e amém. A PIBS agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBS, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.